Eu morava em uma casa no norte de Minas Gerais. Na época, eu tinha 11 anos de idade e certa vez os meus familiares foram em um aniversário. Eu não fui, pois eu jogava videogame com alguns amigos em casa. E isso era por volta de 8 da noite. Bem, quando deu por volta de 10 da noite, eles foram embora para suas casas, ficando assim eu sozinho ali, na sala, jogando. Estava bem distraído com o jogo, e quando, de repente, vejo passar na parede da sala uma sombra muito escura. Aquela sombra era de um homem com um grande chapéu na cabeça, parecendo Kung Lao, um personagem do jogo Mortal Kombat. Saí correndo, desesperado, para a porta de casa, e só entrei novamente quando a minha família chegou. Bem, mas isso não acaba por aí. Eu tenho um irmão que na época morava comigo, e o mesmo, certa vez assistindo TV na sala, ele viu essa mesma sombra passando. Na hora ele imaginou ser alguém, mas quando olhou e não viu ninguém, mas era a sombra daquele homem de chapéu enorme. Sim, aquele homem que era mais escuro do que a noite. E do mesmo modo que aquilo apareceu, desapareceu em seguida. Algum tempo se passou e estava eu e esse irmão sozinho em casa, pois a minha avó precisou se hospitalizar e a minha mãe teve que ir com ela às pressas para o hospital. No início da noite, eu, o meu irmão e um amigo nosso que chamarei aqui de Paulo, estávamos na porta de casa contando histórias de terror. E contamos essa história do homem de chapéu que tinha aparecido para nós há algum tempo atrás. Até que o meu irmão disse brincando que agora só faltava esse homem do chapéu aparecer para nós dois juntos. Então rimos e continuamos as histórias. E uma meia hora depois, na esquina da rua da nossa casa, apareceu um homem de capa. Porém, ele estava em um cavalo todo preto. A rua da nossa casa sempre foi muito deserta, e aquilo deu um pouco de medo, mas não acreditamos ser algo sobrenatural. Até que o nosso amigo Paulo falou: "Ah, deve ser o homem do chapéu." Eu disse: "Se for, tá bom, porque com esse cavalo ele não vai conseguir entrar aqui em casa nunca." O meu irmão e o Paulo ficaram calados, e algum tempo depois o homem já havia sumido. Então o Paulo foi embora para sua casa. Bem, naquela noite, dormiu eu e o meu irmão na sala, junto com a nossa cachorra de estimação. Dormimos assistindo TV. E de madrugada, eu acordo com um estrondo na garagem da minha casa. O meu irmão permaneceu dormindo. Somente eu e a minha cachorra acordamos. Ela olhou para mim e eu olhei para ela. E quando, de repente, ouvi um relincho muito alto vindo da nossa garagem. E aquilo, que parecia ser um cavalo, começou a rodear a nossa casa. O cavalo relinchava enquanto corria desesperado em volta da casa. E dava para perceber que havia alguém cavalgando aquela coisa que parecia ser um cavalo do inferno. Com muito sacrifício, consegui acordar o meu irmão. E de repente, o cavalo veio andando até a janela da sala pelo lado de fora. E aquele homem que estava em cima do cavalo começou a bater na janela. E foi aí que conseguimos ver que aquela sombra era do homem do chapéu. O mesmo que já havia aparecido para eu e o meu irmão em ocasiões distintas. Em seguida, o cavalo deu um relincho muito alto e continuou em disparada por volta da casa. Aquilo parecia quebrar tudo que havia no quintal de casa enquanto corria. A minha cachorra estava frenética, então decidi abrir a porta para ela sair lá fora. E ela saiu correndo atrás daquilo, quando de repente tudo parou e ela voltou para dentro de casa. No outro dia, levantamos cedo e fomos ver o estrago que aquilo causou. Mas tudo estava em perfeita ordem. Bem, fomos atrás do Paulo e contamos para ele todo o fato.
e ele disse que aquele homem de capa preta em cima do cavalo, que estava na esquina da nossa casa, começou a persegui-lo assim que ele foi embora. Mas ele apressou o passo e entrou em casa, e aquela coisa ficou na praça deserta de esquina com a sua casa. E depois foi em direção à minha casa. Esse é o meu relato, e é verdadeiro. Boa noite.